Esse vídeo aqui vai ser pra Eloa Raoni, eu acho que é assim o nome dela. Ela tá falando aqui sobre machista, feminista, eu sou feminista e o homem machista ele não respeita porque eu sou uma pessoa detalhista que quero construir as coisas para entender, para poder lidar. Então eu quero entender o sentido de tudo para tomar uma ação, se isso realmente é verdadeiro ou não na minha vida e tal. E aí ela vai falar que eu sou machista porque eu estou imitando ela, dizendo que ela é chata e tal, mas não é isso, né? Então, uma desconstrução sem destruição, né? É simplesmente ela querer entender que ela está presa dentro do ponto de vista dela e cada pessoa tem um ponto de vista. Tão raso o comentário dela. E aí é o seguinte, será que realmente existe machismo? Né? Porque se você for pegar cada caso de um cara machista, você vai ver que o cara é meio bicha, né? Aconteceu uma confusão lá, o cara me xingando de caloteiro, isso, aquilo, ele só querendo ter razão e não sei o que, falou que ia me matar e tal. E eu luto artes marciais desde que eu entendo como sou gente. Eu faço musculação pesada, né? Todos os dias, desde os meus 13 anos de idade, né? Que eu me entender como gente já é mais tempo. E aí o cara ele tem toda uma construção social, intelectual e estrutural. Isso gera o ponto de vista dele e dá para definir que esse ponto de vista dele é simplesmente que ele está perdendo, ele achou alguém que está perdendo mais que ele na consciência dele, então ele vem me culpar pelo erro dele. Porém, ele não sabe que eu sou cabeça quente, ele vem achar que eu sou idiota, quase igual aos meus haters, né? Mas a questão de você se desconstruir não é só você ver que você está preso dentro da sua ótica, mas sim entender a ótica da outra pessoa, mostrar que a ótica da pessoa não está correta, provando que não é nada daquilo. Mas, por exemplo, aquele cara lá, eu chamei a atenção dele e falei assim, um adulto, independente dos problemas que ele passa, ele não vai se sentir mal e por causa daqueles problemas ele vai tomar uma atitude em relação às outras pessoas. Isso é puro egoísmo, pura falta de sentido, responsabilidade. Hoje eu conversei com um amigo meu lá, ele estava falando lá sobre que o que ele estava falando sobre as pessoas. Ele estava meio que ele quis entender que meio que no contexto dele ele quis entender que as pessoas são egoístas. E no egoísmo das pessoas, elas vivem em desarmonia e desconstrução existencial, e a vida não faz sentido, não existe lógica, né? E aí ele quis jogar assim muito complexo na minha tese, mas a minha tese não vai, né, nessa linha superficial, né? A questão do muito complexo que ele quis jogar lá, ele se confundiu, né? E aí eu fui conversar com ele, ele ainda não me respondeu. E aí quando ele quis jogar no muito complexo, que ele ainda não conseguiu compreender a minha tese, isso mostra que ele está se sentindo chateado, porque ele complicou demais o problema, falando assim, mas até chegando na primeira sintomate da estruturação da vida, não existe a razão de, como fala, de uma guerra infinita para o equilíbrio, né? Ou seja, a pessoa ela se sente desequilibrada por alguma coisa, ela vai querer equilibrar na Elohá, né? E tal. E aí quando eu percebi isso nele, eu percebi que ele estava chateado, com depressão, se sentindo deslocado, e pelo fato dele não fazer muitas coisas, ele querer entender as coisas e a sua verdade, isso gera um mal emocional muito grande dentro dele. Ao ele entender essa questão dentro dele, né, eu elaborei uma resposta aqui, estou esperando a resposta dele, né, não, mas eu vou te dar a sua resposta, o seu problema, né. Mas voltando à questão aqui, além do vazio existencial que ele sente, que faz ele ter esse ponto de vista e querer entender qual que é o sentido da vida, e a única coisa que o coração dele grita é o vazio total, e ele deve ser agressivo. Não agressivo como ela disse, machista, né? Mas um agressivo destruidor. Ele quer entender qual que é da pessoa e fala assim, você realmente acredita nisso? Né? É uma coisa até complicada. O machista, o cara não é machista, porque a partir do momento que ele quer dominar a mulher é porque ele quer dominar o outro homem, então o cara é gay.
Infelizmente, a desconstrução é a total compreensão do porquê você faz uma escolha e como o seu subconsciente está atuando em você para você ter certas atitudes e comportamentos. Então eu me sinto triste por ver o vídeo dela, né? É um vídeo muito full. Fala aí pra vocês, pessoal.